Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis 47. José foi ver o faraó e lhe disse: Meus pais e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens, e agora estão na região de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: Nós, seus servos, somos pastores, como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso, pedimos sua permissão para morar na terra de Gósen. Então o faraó disse a José: Agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Deles a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gósen. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar de meus rebanhos. Em seguida, José trouxe seu pai Jacó e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o Faraó. Jacó respondeu: Tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente, antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramsés, e os acomodou ali conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. A essa altura, a escassez era tanta que se esgotaram todos os mantimentos, e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e o depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: Não temos mais dinheiro, mas, por favor, dá-nos alimento ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu: Visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais. Eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu mantimentos para mais um ano em troca de seus cavalos, rebanhos e de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim. E no ano seguinte o povo voltou a José dizendo: Não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou, e nossos rebanhos e gado lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer, além de nosso corpo e nossas terras. Por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento. Oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos, como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram a dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimentos, por isso não precisavam vender suas propriedades. Então José disse ao povo: Hoje eu compro vocês e suas terras para o faraó. Em troca fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fique com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para as suas crianças. O Senhor salvou nossa vida. Exclamaram: Permita-nos servir ao faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertence ao faraó. Apenas a terra dos sacerdotes não foram entregues ao faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gósen, no Egito. Ali adquiriram propriedades, tiveram muitos filhos, sua população cresceu rapidamente. Depois
de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos, portanto viveu ao todo 147 anos. Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com meus antepassados. José prometeu: farei como o Senhor me pede. Jure que o fará, insistiu. José fez o juramento a Jacó e se curvou humildemente à cabeceira de sua cama. O capítulo 47 de Gênesis nos mostra o momento onde Jacó e toda a família vêm de maneira definitiva para morar no Egito. De maneira definitiva neste tempo, mas sobretudo sabemos que seria temporária esta estadia do povo de Deus, dos descendentes de Jacó, na terra do Egito. E é muito interessante percebermos o paralelo que a gente pode fazer da nossa própria vida hoje como servos de Deus em Cristo Jesus, neste mundo onde nós estamos. Que a Bíblia geralmente faz essa comparação do Egito com esse sistema e com o mundo onde nós habitamos, um mundo corrompido, um mundo que não teme o Senhor. Quando Jacó chega na terra do Egito, a primeira coisa que José faz é levá-lo até o faraó. O faraó o trata com respeito, mas é importante percebermos que Jacó o trata também com toda a honra devida pela posição de autoridade de faraó. Nós, como servos de Deus, apesar de estarmos num mundo que foi corrompido pelo pecado, contaminado, com todas as adversidades, desigualdades, nós devemos praticar o que a Bíblia nos ensina, que é orar e honrar as autoridades que Deus constitui. Jacó, ao chegar ali, e naquele encontro com o faraó, ele o trata com respeito e o abençoa 2 vezes. Mesmo o faraó, diante dos homens sendo o maioral de toda aquela região, Jacó espiritualmente, ele é uma autoridade, alguém que pertence ao Senhor, que tem aliança com o Deus vivo, e é Jacó que abençoa Faraó. Faraó, de uma forma especial, pela graça de Deus também, abençoa e serve aos familiares de José, permitindo a José que escolhesse, inclusive, o melhor lugar para que sua família estivesse. E José escolhe um lugar fértil, mas também um lugar separado. Ou seja, como povo de Deus, o povo deveria se manter separado, preservando a sua integridade, preservando a pureza, preservando a sua aliança, para não se contaminarem com a cultura do Egito, a cultura deste mundo. Assim é o chamado de cada um de nós em Cristo Jesus. Nós estamos no mundo, como o Senhor Jesus nos disse, mas não somos deste mundo. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Assim vemos então que os descendentes de Jacó foram ali estabelecidos para abençoar o Egito enquanto estivessem ali. É também importante percebermos que os irmãos de José, que vão também ser apresentados ao faraó, os 5 irmãos, eles deixam claro que seriam pastores, cuidariam ali dos seus rebanhos, e que também eles morariam no Egito por algum tempo. É bem significativo perceber que os irmãos de José tinham a convicção de que eles eram peregrinos naquela terra. Eles estavam indo para o Egito, mas eles não permaneceriam ali. Eles sabiam da promessa de Deus em Gênesis 15 de trazê-los de volta para a sua terra, para Canaã. Assim somos nós. Estamos aqui neste mundo, mas sabemos que não pertencemos a este mundo. Em Hebreus capítulo 11, o Senhor nos diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós não devemos nos apegar, nós não devemos idolatrar, nós não devemos achar que a nossa vida se resume às coisas visíveis e materiais. Nós somos peregrinos, nós pertencemos ao reino celestial. Nós almejamos a Nova Jerusalém, a volta do nosso Senhor, a eternidade com Cristo, e isso faz toda a diferença. Assim como nos descendentes de Jacó, eles
tinham esta consciência e essa identidade. Ser povo de Deus é ter uma aliança com Ele, é ter a consciência e a identidade que pertencemos a Ele, viemos dele e voltaremos para o nosso Senhor. A família de Jacó, de maneira muito clara, também demonstra para nós como nós precisamos ter esta visão da soberania de Deus sobre todas as coisas que o Senhor permite acontecer. Perceba que a fome foi cada dia mais se estendendo. 1 ano, 2, 5 anos, e assim como a palavra profética dada através de José, 7 anos de fome. E nesse tempo todo de tanta angústia, de tanta dificuldade, o povo de Deus foi sustentado e abençoado pelo Senhor. O Senhor então não impediu a família de Jacó de passar pelas provações que estavam assolando o mundo, mas os preservou nesse tempo, preservando a fé deles, a pureza deles no sentido de adorar apenas ao Deus único e verdadeiro, a Yahvé, e preservou também sustentando de uma forma sobrenatural. A sabedoria que Deus deu a José fez com que ele fosse um instrumento abençoador para a sua família, para o Egito e para as nações. É certo que o sistema que José foi implantando, das pessoas irem até o Egito e receberem o alimento, é um sistema, aos nossos olhos, um pouco duro. As pessoas foram perdendo tudo para adquirir alimento e depois, simplesmente, elas começaram a trabalhar para Faraó. Mas se olharmos para qualquer sistema político e qualquer governo, a gente sabe que nós acabamos ficando também vulneráveis porque precisamos pagar tantos impostos, tantas coisas que precisamos realmente cumprir com os nossos deveres, mas nós sabemos que quando andamos com Deus, mesmo diante de, às vezes, os governos exploradores e muito injustos, nós, andando na presença do Senhor, Ele vai nos dar graça para não apenas sermos sustentados, mas sermos bênção no lugar onde Deus nos plantou. Assim como José. José aqui, então, depois de toda uma trajetória de tantas provas, ele reconhece e ele é usado por Deus. Ele reconhece a soberania de Deus por trás de tudo que ele passou, permitindo ele estar neste momento, onde a fome assolava as nações, mas onde ele tinha graça e sabedoria de Deus para poder cuidar da sua família e ser bênção para outras pessoas. Esse é o chamado, o propósito de Deus para o seu povo. E ainda vale a pena a gente perceber o detalhe de que Jacó, quando o faraó pergunta para ele quantos anos ele tem, de maneira muito interessante, Jacó responde 130 anos. E ele diz que eram poucos comparado aos seus antepassados. Ele diz que a vida dele foi curta e a vida dele foi árdua. A gente percebe aqui, não Jacó murmurando, mas Jacó mostrando que, na verdade, a segurança dele, a esperança dele não estava nessa terra. A vida dele foi curta, rápida, mesmo sendo 130 anos, comparado tanto aos seus antepassados, quanto à eternidade que ele sabia que o aguardava. Ele sabia, como a linguagem de Gênesis nos fala, que a morte seria ser recolhido para estar com os seus familiares, que partiram com o Senhor e estavam com o Senhor. E Jacó deixa claro que a vida dele foi uma vida dura, de batalhas, de adversidades, mostrando, amados, que andar com o Senhor não significa que não seremos provados, que a vida será tranquila. Nós temos a paz de Deus que excede a todo entendimento em nosso coração, mas nós também temos tribulações. O Senhor Jesus falou, teríamos aflições. A Bíblia fala sobre o dia mau que nós enfrentamos de tempos em tempos, mas Jacó deixa claro que Deus é o Senhor da sua vida e que ele poderia abençoar a Faraó. E aqui ele também, através de José, estava sendo bênção para o Egito e para as nações. O Senhor nos chamou para ser como José foi no Egito, sermos canais de Deus, canais da bênção do Senhor, honrar o Senhor na terra onde Ele nos estabeleceu, saber que somos peregrinos, forasteiros, sabemos que passaremos dias difíceis, mas que a visão de Deus, o discernimento profético, a sabedoria de Deus, a perseverança, qualidades que a gente vê em José, e aí também já sendo forjada na família de Jacó, nos hebreus, no povo de Deus que Deus estava estabelecendo, a gente pode ser bênção em lugares difíceis e em tempos difíceis. Esse é o chamado de Deus para todos nós. E o pedido final de Jacó:
nos também lembra como este homem andava pela fé. Ele diz para José: me prometa que você, quando eu morrer, vai me sepultar na terra dos meus antepassados. Jacó, ele amava Canaã, ele não amava o Egito. E nós sabemos que nós precisamos amar o Senhor e amar os céus. Nós devemos amar a eternidade com o Senhor. Assim a Bíblia nos ensina: buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, e não as da terra, porque as da terra são passageiras, mas a vida eterna nos aguarda em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado que a Tua palavra possa gerar no nosso coração nessa manhã mais ainda convicção, descanso, confiança. Ó Deus, que nós possamos, assim como Jacó, toda a sua família, José, como esse líder que o Senhor estabeleceu neste tempo do Egito, neste tempo que nós temos meditado, que o Senhor possa também nos ensinar a ser bênção na cidade, na nação onde o Senhor nos plantou. Sermos canais do Senhor. Sermos, ó Deus, aqueles que apontam sempre para a eternidade com Cristo Jesus. Pai, que nós não venhamos a nos distrair, nos afligir e não se contaminar com aquilo que está ao nosso redor, mas que nós sejamos agentes de bênção no lugar e no tempo que o Senhor tem nos permitido viver. Nós te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.